você, né, nós Foi. conseguimos encontrar algumas empresas que atendem em licitação, justamente por a gente ter uma solução, muito boa aí para quem trabalha com esse segmento. Uhum. E Fabrício, o que que te chamou a atenção? Qual que seria, tipo, o teu objetivo de encontrar uma ferramenta para isso? Por que que você aceitou aí uma demonstração? E se tu puder explanar um pouquinho melhor do teu negócio, para aí a gente, junto com o Fábio, conseguir te demonstrar o sistema e como que a ferramenta pode ajudar aí na tua rotina. Bom, assim, primeiro que a nossa empresa ela trabalha exclusivamente com licitação. Então a gente não vende para cliente pessoa física ou outro tipo de pessoa jurídica que não é um público. Certo. Então, quando ela entrou em contato, a gente tem hoje um modelo de de gestão que ele funciona. Ele é simples, mas ele funciona, pelo menos Uhum. para a nossa necessidade hoje, o nosso volume de vendas, o nosso volume de processo. Então ele é Tá. um processo, ele é uma maneira simples, só que ele funciona. Só que é óbvio que de vez em quando tem erro, de vez em quando tem algum esquecimento. Se uma linha do Excel é excluída sem querer, a gente já perde o dado. Então, assim, eu me interessei pelo fato de que é uma maneira de profissionalizar um pouco mais o nosso modo de gestão. E, além disso, quando se tem sistemas desse modelo, pelo que eu saiba, tem maneiras de a gente tirar relatórios muito mais detalhados do que eu consigo ter com uma planilha de Excel. Que eu até consigo aquele dado, só que de uma maneira muito mais complicada, tem que fazer vários cálculos e tal. Então, eu aceitei ver sobre esse sistema de vocês, porque ele pode ser interessante para aprimorar a nossa gestão de processos aqui dentro da empresa, né? Por mais Uhum. que hoje a gente não tenha tanto volume de venda de uma empresa muito grande, só que ainda assim seria mais profissional. Então a gente Certo. tem interesse por causa disso. Entendi, legal, obrigada pela explicação. E só mais um ponto, Fabrício, qual é o segmento que vocês mais atendem? Qual que é o teu foco no atendimento da licitação? Como é que você determina, o que vai atender, o que vai participar? Como é que funciona isso hoje? Então, a gente tem um lema aqui na empresa que é vender tudo que dá para vender. Então, tudo que eu posso vender, que não existe uma documentação muito específica, que não existe um espaço muito específico, porque a gente é só um escritório, e também um pessoal reduzido. Hoje, a gente, contando comigo, são 7 pessoas na empresa. Então, tudo que dá para a gente vender, a gente vende. Então, a gente vende desde mobiliário a equipamentos, máquinas, ferramentas. Agora, a gente conseguiu tirar uma documentação, que é a documentação que é exigida pela Anvisa para vender material médico. Então, a gente conseguiu tirar agora, saiu até no mês passado o documento. É um segmento que a gente está entrando, porque era mais a questão burocrática que precisava. Então a gente foi atrás e a gente conseguiu. Então a gente vende tudo que dá para vender, basicamente. Certo, entendi. Legal, obrigada pelas explicações. Uhum. Ô Fabrício, você não tem estoque de produto, certo? Não, Mas o produto passa por você. passa. Você Nem compra, sempre, mas na maioria das vezes passa. você recebe uma nota de compra e faz uma nota de venda. Exatamente. Tranquilo. Legal. Vamos. Eu Fábio, vou acho que vai te compartilhar, demonstrar. eu vou compartilhar minha tela, Fabrício. Uhum. Fabrício, vocês são aí da Grande Florianópolis, é isso? São José? Exatamente. São José do Legal. lado de Florianópolis. Uhum. Temos clientes aí pela região. Uhum. Certo. Você está conseguindo ver, Fabrício? Sim. Então, um pouquinho do que é a nossa solução, né, Fabrício? A gente não comercializa só um módulo de licitação, né? O nosso é um Uhum. RP completo de venda, quantos a pagar, quantos a receber, estoque. No caso, você nunca vai ter estoque, mas vai ter a entrada da Não, mercadoria. até um produto ou outro a gente tem, tá? Quando a Uhum, gente tem alguma questão comercial que envolve que tenha que ter alguma coisa, a gente tem um produto ou outro, mas não é o nosso foco, assim. O uhum, nosso foco é sempre venda e compra e venda direta. sim. Mas você tem que comprar e você emite a nota e quem vai entregar é o teu fornecedor É outra exportadora. ou transportadora, né? Tá. Então é o seguinte, como é que funciona, né? Então, como te falei, é um sistema completo. Então, a gente tem
todas as funções de um sistema de gestão, né? Contas a pagar, contas a receber, estoque, faturamento, nota fiscal, enfim, né? E temos dentro nesse nosso RP o modo de licitações, né? O modo de licitações, a gente tem algumas telas envolvidas, né? Eu vou fazer um passo a passo de uma licitação, né? E vou te mostrar o resultado e o controle que isso vai te dar, ok? Também um adendo, né, Fabrício, o nosso software é todo na nuvem, então você contratando ele com a IBS, você não se preocupa com servidor, não se preocupa com infraestrutura, não se preocupa com backup, nada, né? Ele é acessado via navegador, via browser, né? E aí tem seus controles de usuário, como qualquer outro sistema tem também, né? Vamos lá. Então, aqui, procurando pelas telas de licitação, né? Tudo começa pela 460, que é a nossa tela para você gerar uma licitação. Então, aqui você vai gerar, né, você ganha um pregão, né? A gente, né, só lembrando que o nosso módulo, ele funciona do seu ganho para frente, né? A gente não controla nada para trás, né? Então, quando eu ganho uma licitação, eu vou aqui cadastrar uma licitação nova, então, licitação de teste. Eu vou botar aqui qual que é o tipo, né, da licitação, se for uma carta convite, enfim, né. Isso aqui é cadastrável, então você pode cadastrar outros tipos, né. Eu vou colocar aqui um pregão eletrônico. Vou botar aqui um cliente, o próprio IBS como cliente. Posso escolher um vendedor aqui, vai ter um código do processo licitatório, uma identificação e uma data de vencimento, que seria o prazo que você tem para entregar esses produtos, né. E aqui vai ter os dados, a situação que essa licitação se encontra, né? Se ela está, nesse caso, ela está em criação, após ela vai ficar em aberto, e ela pode ser cancelada ou finalizada, né? Aqui alguns parâmetros que eu posso dizer se ela vai bloquear ou não a edição dos itens, e se permite ou não itens alternativos, né? Ao bloqueio a edição de itens, vamos dizer que você ganhou uma licitação e tem um aditivo na licitação, né? Se eu não tiver checado, se ela tiver assim, né? Eu posso entrar nessa licitação e acrescentar mais uma quantidade maior, né? Se eu tiver bloqueado, essa licitação você não consegue mais mexer nela. E quando permite itens alternativos, é quando, né, às vezes o fornecedor licitou uma marca específica, que é um cadastro de um produto, e daqui a pouco, para entregar, não tem aquela marca, tem uma marca similar. Então, aqui você vai informar se essa licitação permite ou não fazer essa troca, né? Aqui agora eu vou botar os itens, né? Aqui é a sequência do pregão, né? Aqui eu vou pegar um produto que eu tenho em estoque aqui, botar uma quantidade, então o valor que você ganho no pregão. E, ok, ele vai pedir se eu quero confirmar a criação dessa licitação. Então, você pode ver que agora essa licitação aqui já está em aberto. Então, é uma licitação que já está feita no sistema. A próxima tela é autorização de fornecimento. Então, essa tela aqui é o que você vai fazer para gerar as demandas dessa licitação, né? Então, você ganhou uma licitação lá para a Prefeitura de Florianópolis, né? E com esses 10 itens, e agora a Prefeitura está solicitando um dos itens, né? Então, eu vou fazer uma autorização de fornecimento. Quando eu cliquei em filtrar aqui, ele trouxe todas as minhas licitações que tem aberto no meu sistema, né? Que você pode procurar aqui por cliente, pode procurar por um vendedor específico, né? Eu aqui já sei o código da licitação, se não me engano, 388 que eu gerei agora, que é a licitação que eu fiz. Então, ele trouxe no filtro, né? Próximo passo, vou fazer a autorização de fornecimento. Vou criar a autorização, vou dizer aqui qual que é o endereço de entrega, né? Então, se você ganhou para a prefeitura, mas daqui a pouco vai entregar lá na escola, né? Então, você pode cadastrar os endereços. Para botar o número dessa autorização de fornecimento, ele vai gerar uma sequência.
Ele gera essa sequência porque o sistema permite você fazer uma entrega parcial também, da mesma autorização de fornecimento, né? Uhum. Aqui é o número da nota de empenho, e eu tenho também um limite aqui para fazer essa autorização, né? Aqui nas observações da nota fiscal, eu posso gerar essas observações automaticamente. Isso aqui é cadastrável também, então você não ficar perdendo tempo em cadastrar aquelas observações adicionais quando sai a nota fiscal, né? Uhum. A gente pode criar um modelo, e esse modelo aqui, quando clicando no botão, ele vai carregar esse cara para cá, Uhum. né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui em cima, ok. Vou salvar a autorização, beleza, ele criou aqui minha autorização, né? Próximo passo, agora eu vou fazer o quê? Vou adicionar os itens dessa licitação. Então aqui em cima já aparece, ó, quanto que tem pendente, qual que é o saldo, né? Quanto que tem pendente. Aliás, não, aqui não vai ter nada pendente, né? Então eu vou adicionar aqui uma unidade. Pá. Gerei uma unidade do produto. O valor foi 100 que eu coloquei lá. E aqui tem a marca e se tem similar ou não. Fazendo esse cara aqui, eu vou criar o pedido. Ele vai dizer o seguinte, ó. O produto 716 não tem em estoque. Que é o que, às vezes, que é o que deve acontecer às vezes com você. Você não fez a entrada ainda, né? Sim. Então ele vai dizer que tá em estoque faltando. Uhum. Beleza, ele vai me deixar criar o pedido. O pedido vai ficar criado aqui. E as notas pendentes vão aparecer. Opa, travadinho. Às vezes quando está apresentando assim, dá uma congelada. Uhum. Então aqui no ajuste de pendência, aqui ele deixou criar o pedido, certo? Então o pedido aqui para IBS Informática. Aqui tem o item, né? Só que ele está como pré-venda, ou seja, ele cria um pedido, mas ele não consegue, você não consegue finalizar porque não tem estoque, né? E aqui na 464, você vai conseguir ver todas as licitações que você já tem gerado. Então, eu já gerei, já tenho uma autorização de fornecimento em aberto, e eu preciso ajustar o estoque de um item. Por exemplo, essa primeira licitação aqui, ó, ela tem 4 itens, mas só um deles está sem estoque. Então, eu sei que esse cara aqui eu tenho que ajustar. Essa aqui é a última que eu criei, né? Uhum. Então, ela está dizendo que eu tenho que vir aqui e ajustar o estoque desse cara aqui. Uhum. Então, para eu continuar essa licitação, eu tenho que dar a entrada da mercadoria. Ele vai ficar verdinho aqui. Aí eu vou vir aqui pro final, né? Entrar nesse mesmo pedido, vir aqui, vou alterar ele. Ele vai dizer aqui que esse pedido de uma autorização de licitação. E vou botar ele como venda. Assim que eu botar ele como venda, ele vai gerar uma nota fiscal. Aqui ele vai continuar dando erro. Por quê? Não, cara, esse cara não tem estoque ainda, então tu tem que arrumar, né? Uhum. Aqui eu não vou conseguir botar o pedido para frente, porque eu teria que fazer uma nota de entrada, uma nota válida de entrada para dar Sim. uma entrada do produto, né? Mas aí, no Mas caso, já emitiria a nota fiscal, já. já iria emitir nota fiscal. O sistema ele faz o faturamento automático, então você não precisa ir numa tela fazer o faturamento. Botando o pedido como venda, ele vai emitir nota fiscal. Ele só vai parar em uma tela de faturamento, que é a 320, caso tenha algum problema nessa nota. A nota foi rejeitada porque, sei lá, o CEP estava errado, né? Rejeições de nota fiscal que você deve conhecer, né? Então ele Sim, vai sim. passar nessa tela aqui, ele vai te dar qual que é o erro da rejeição, você tem que arrumar ela e botar para frente, né? Uma outra tela que a gente tem aqui que é a autorização de substituição. Aqui nesse cara aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo trocar o produto, né? Então eu fiz a licitação inicialmente com o produto 716, mas esse produto 716 ele não tem em estoque, né? O teu fornecedor não tem, ele tem um produto similar, né? E o Estado, né, essa licitação permite fazer esse tipo de coisa, né? Por exemplo, um leite de 1 litro lá, né, na licitação geralmente não especifica qual é a marca, né?
Uhum. Porém, dentro do cadastro do sistema, você tem que ter a marca do produto cadastrado certinho. Por quê? Sim. Né? Fiscalmente, quando sai a nota fiscal, tem que sair o código EAN dele, né? Então, cada marca vai ter seu código de barras diferente, né? Uhum. Então, nesse caso, você pode vir aqui, você vai escolher outro produto aqui. Deixa eu ter um outro aqui. 64. Não lembro aqui. Deixa eu procurar um produto aqui. (64) não. Posso vir aqui, botar o 649, né, botar a quantidade que eu quero. Eu posso dizer que também tem uma quantidade diferente, de saída e de entrada diferente, ele vai pedir para converter, né? Uhum. Vamos dizer que você licitou lá um sachê de leite em pó de 1 quilo, né? E você tem no cadastro o sachê de 500 gramas, né? Então, você vai ter que botar 2 unidades de 500 gramas para dar um sachê de 1 quilo, né? Então, aqui permite fazer esse tipo de coisa também, né? Além de substituir o item, eu posso mudar a quantidade de saída e de entrada dessa substituição, né? Você consegue enxergar esse relatório também? Consegue, né? Uhum. Então, aqui nesse relatório, é o 1931. Aqui, como você comentou que é possível, né? Com os dados do sistema das licitações, aqui eu consigo tirar um relatório das licitações com vários filtros diferentes, né? Então, eu posso botar a data de abertura com a data final, posso botar a data de encerramento, posso botar por processo licitatório, posso botar por identificação, posso botar por um cliente específico. A carteira de clientes, a carteira de clientes seria um grupo de clientes, né? Posso botar por cliente específico e posso escolher por produto específico. Então, eu quero saber quais os produtos que está em uma licitação, você pode vir aqui e fazer o relatório, né? Vou botar aqui o produto que eu tinha botado como exemplo, que é o 716. Filtrar ele aqui e vou mandar visualizar. Então, ele vai trazer aqui esse 716, ó. Eu tenho duas licitações em aberto, 2 licitações com esse cara. Qual que é a situação dela, ó, em aberto, né? Eu poderia ter filtrado só o que está em aberto, se caso tivesse fechado você não quisesse aparecer, né? Posso vir aqui e fazer um detalhado para mostrar os itens, né? Porque aqui eu filtrei um item só, né? Então ele pegou todas as licitações com 716, mas nada impede que aquelas licitações tenham mais itens, né? Entendi. Então eu posso expandir elas, né? E trazer isso para cá, né? Fabrício, basicamente é isso. Ele também é um processo simples de se fazer para não amarrar muito o negócio, né? Porém, ele vai te trazer um controle de saldo. O sistema nunca vai deixar você, por exemplo, né, fazer uma autorização de fornecimento com um saldo maior do que você tem numa licitação, né? Enfim, vários bloqueios para você não errar, né? Porque a gente sabe que no dia a dia, né, como você falou, ninguém vai excluir uma linha do Excel por querer, né? Sim. É tudo sem querer. O sistema, o que ele é? Ele tenta blindar as ações do usuário, né? Então, se o usuário fazer uma coisa sem querer, o sistema vai berrar e vai falar, pô, cara, tu não pode fazer isso. Entendi. Entendeu? Uhum. Se tiver alguma dúvida, algum processo que tu faz no dia a dia e tu queira que eu mostre. Não, é porque assim, uma coisa que quando veio eu esqueci o nome da outra moça. A Pamela. Que ela entrou em contato comigo, eu conversei aqui com o pessoal da empresa e a gente estava entrando e falando assim, que assim, o que a gente tem hoje funciona. A gente tem, assim, eu falei de erros, mas raramente acontece. Muito difícil acontecer um erro desse.
Então, hoje a gente tem um sistema simples que funciona e que não tem custo. Para a gente ter um sistema que terá um custo, ele terá que pegar o que a gente tem hoje de simples e aprimorar ele e deixar ele melhor. Então, a nossa maior questão quanto a isso é um sistema que, dependendo do custo, ele vai aprimorar aquilo que a gente já tem hoje sem nos dar muito mais problemas. Então, tem algumas coisas que a gente usa no dia a dia que elas precisam ser mantidas, porque senão não faz sentido eu mudar completamente minha maneira de trabalhar, a maneira que a gente trabalha há mais de 10 anos assim. Então, por exemplo, basicamente, os nossos sistemas de planilha, eles são para a gente servir como relatórios. Porque, por exemplo, quando chega uma licitação que a gente já venceu, a gente sabe onde procurar, onde é que está esse processo. Para a gente ir lá caçar o edital, caçar a nossa proposta, caçar o nosso resumo, que o nosso resumo é onde estão as informações do custo daquela mercadoria, da parte da compra da mercadoria, prazo de entrega, qual que é o fornecedor, com quem que a gente falou, contato, e a questão dos custos mesmo do produto, e a nossa proposta, com quanto que a gente vendeu, qual o valor, qual foi o prazo de entrega, essas informações, e também o edital. O nosso sistema hoje ele é simples, mas ele não diz isso. Aí a gente vai lá no nosso servidor, que a gente tem um servidor, e procura onde é que está esse processo. Então, assim, mas basicamente as nossas planilhas servem de relatório, para saber onde é que está as coisas, como é que está aí para a gente poder passar. Então, por exemplo, eu preciso saber quando a gente venceu a licitação, eu já vi que você me mostrou ali como é que vai funcionar o cadastro, digamos assim, desse processo. Aí eu queria saber se o de vocês ele tem essas seguintes etapas. Se eu consigo saber o que foi só cadastrado, se eu consigo saber o que já foi adjudicado, porque uma coisa é eu vencer a licitação, outra coisa é que ela foi autorizada para mim, porque fica às vezes um hiato ali de meses de um órgão público, desde o processo que a gente venceu até o processo de que ele já fez toda a parte burocrática, que é o que a gente chama de adjudicado. E depois, sim, o empenho. Aí eu vi que você tem ali como lançar um empenho. Só que como o nosso modelo de negócio ele não tem estoque, basicamente, então eu preciso, desde quando foi emitido o empenho, eu tenho algumas etapas que ele precisa seguir. Como, por exemplo, eu dei entrada no empenho. Esse material automaticamente ele vai ficar em compra para mim, que é o que a gente chama em compra, que é o que ele vai para o meu setor comercial de compra. E ali tem as tratativas. Isso às vezes também demora. Então eu tenho às vezes um pedido que ele chegou o empenho, ele está em compra, ele foi comprado, eu preciso saber quais foram os pedidos que já foram comprados e quais pedidos ainda não foram comprados, porque às vezes eu compro um produto no fabricante e o prazo de entrega dele é 20 dias. Isso então fica nessa tela. Eu preciso saber quais são os pedidos que ainda não foram comprados. Ficou naquela lei que tu tinha mandado de dependência, né? Isso, de tudo que está aqui, ó, é o que todos os pedidos, todos os empenhos que você já fez, mas que ainda não foi comprado. Que eles estão com alguma pendência em aberto. Tá. Então, daí assim, ó, se ele tivesse tudo verde aqui, ó, tá tudo verde nesse processo aqui, aí eu posso vir aqui, abrir o pedido e fazer a venda. E fazer, é só dar um ok nele aqui, né? Ele já tá todo digitado, né? Eu só venho aqui e boto ele como venda. Aí ele vai para frente. Aí ele então, já emite a nota fiscal. Isso. Aqui você consegue ver tudo que você tem pendente para fazer compra. Mas, por exemplo, tem os que estão em compra, tem os que foram já comprados, tem as mercadorias que estão em estoque, porque às vezes eu compro... É um processo que eu trabalho com 3 fornecedores. Aí eu preciso aguardar o prazo de entrega de 3 fornecedores. Às vezes um chega, e 2 dias chega o outro, e depois de 2 dias chega o outro. Aí depois eu preciso saber então o que está em estoque, quem já foi comprado, já chegou, mas ainda não está pronto. Eu preciso saber daí também aqueles que preciso saber nos pedidos, aqueles que eu já enviei. Então eu já comprei, já emiti a nota fiscal e já foi para o meu cliente. Ainda não entregou, mas eu preciso saber os meus pedidos que já estão em transporte, que a gente chama, né? Que está em translado até o fornecedor. Aí eu preciso saber todos os que já foram entregues. Eu preciso ter um relatório desse. Eu preciso ter um relatório aí que vai para o financeiro, no caso, né, que a gente chama que está em pagamento. Eu preciso saber todos que já foram pagos, porque daí eu preciso finalizar esse processo, finalizar
saber que eu não tenho mais que fazer cobrança daquele órgão, porque a gente faz cobrança de pagamento também. Mercadoria, a partir do momento que ela foi entregue, a gente já começa uma cobrança de pagamento. Não incisiva, porque eu não posso, eu tenho um prazo de pagamento para receber, mas eu já consigo ver se a nota fiscal está tudo certo, com a mercadoria está tudo certo, e aí eu já começo um contato com o órgão. Então, eu preciso saber tudo aquilo que já for entregue. Então, O pagamento é o seguinte, assim que eu salvar o pedido, né, ele vai criar um contas a pagar no sistema para ti. Mas a mercadoria não necessariamente já foi entregue. E o meu contas a pagar, ele só conta quando ela foi entregue. Porque o prazo de pagamento deles conta a partir do momento da entrega do produto, não da emissão, né, da nota fiscal. Aí eu teria, tipo assim, até tudo bem, a gente consegue fazer umas adaptações para a gente poder usar no dia a dia, mas eu poderia ter que fazer uma adaptação, por exemplo, dessa questão do contas a receber. A partir do momento que eu crio uma nota fiscal, ela já vai para o meu contas a receber. Mas eu preciso fazer a alteração dessa data depois, porque eu fico dependendo da transportadora. A transportadora entregou, aí eu tenho que atualizar essa data para contar mais o prazo, entendeu? Certo. Não, isso tem como ser ajustado, sim. O que você falou da compra, para a gente saber o que já foi comprado e não chegou ainda, né? No caso, daí você teria que fazer uma ordem de compra. Dentro do sistema tem a ordem de compra. Então você digita a ordem de compra e aí o sistema sabe, faltam tantos produtos, né? Vamos dizer assim, esse produto aqui faltam tantas unidades, mas tem em compras um valor uma quantidade que não chegou ainda. Então tem como saber isso. Tem como saber. Só tem que alimentar o lugar, né? Então a questão é tipo assim, eu consigo essas informações. Consegue. Não são informações, por exemplo, eu consigo saber aquilo que que foi enviado. Consegue. Consigo saber. Porque depois eu vou precisar, por exemplo, eu quero fazer um filtro e pegar. Talvez a parte da entrega a gente vai ter que desenvolver alguma coisa, porque a gente não tem nada para marcar. Olha, esse cara que foi entregue, né? A gente trabalha até a emissão da nota, né? Enfim. Não, mas não, mas assim, a gente consegue, por exemplo, eu consigo saber todas as notas que já foram enviadas e não foram pagas. Eu já emiti todas essas notas fiscais e essa nota fiscal ainda não foi paga. Então, ela está entre duas etapas. Ou ela está em transporte, ou ela já foi entregue e não foi paga ainda. Aí eu só precisaria, e geralmente, eu vou ter que atualizar essa data. Porque, como você falou, a partir do momento que eu gerar, já vai para contas a pagar. Eu preciso depois atualizar essa data. Mas eu consigo saber isso. Sim, para atualizar o quantos a receber não tem problema. Isso dá para ser atualizado, né? Dá para atualizar, tranquilo. Dá para atualizar, isso. E Tá. fazer o que foi pago e o que já foi emitido também é bem simples. Inclusive, dá para fazer pagamento parcial. Não sei. Acho que eles não fazem isso, né? Não, porque assim, os meus contratos, eles são simples. Eu falei, eu vendo tudo que eu posso, mas eu vendo tudo que é viável também. Porque tem processos muito grandes, a nossa empresa ela não tem capacidade para isso. Então, eu geralmente faço processos pequenos, rápidos. Então, a entrega rápida, o equipamento sem instalação, o equipamento que chegou e já montou, e já está pronto para pagamento. Então, eu evito coisas muito complexas. Entregas então, geralmente por isso que, a partir do momento que já entrega, eu já começo uma cobrança de pagamento. Porque não tem o que fazer com aquele meu produto. Entendeu? Eu até evito, às vezes, que precisa montar, instalar, porque, às vezes, é muita burocracia e como eu vendo para o Brasil inteiro, eu não consigo ter custos exatos disso. Então, eu prefiro para não ter surpresas com custos, eu prefiro cotar coisas que são mais simples. Ficar mais focado nisso. Então, assim, o nosso objetivo eu preciso saber aonde que está o processo em cada etapa. Eu preciso saber dele. Então, se ele se já chegou o empenho e ainda não foi emitida a nota fiscal, eu preciso saber onde é que ele está, o que está faltando nesse processo. Se ele já foi emitida a nota fiscal, aí eu precisaria saber se tem como uma maneira de a gente descobrir se ainda não foi entregue. Esse é o da entrega que é o único problema aí que eu estou vendo. Que eu precisaria saber se já foi entregue ou não. Não sei se talvez uma alteração de nomenclatura do processo. Talvez, por exemplo, tudo que já foi entregue,
Porque a consulta, a questão da entrega, eu vou verificar com a transportadora. Certo. Não tem, o sistema, tudo bem, não vai atualizar isso. Mas eu vou verificar com a transportadora e eu vi, não, essa nota já foi entregue. Eu vou lá no sistema e altero o nome dela. Tem como eu fazer isso? Alterar o nome da nota? Não o nome da nota, o nome do processo. Ou eu sabe, por exemplo, esse aqui é o... Como é que eu vou poder dizer isso? É porque assim, ó, na nossa planilha de Excel, vou te explicar como é que a gente faz no Excel para saber como é que a gente faz. Eu tenho lá a planilha que está das mercadorias que foram enviadas, número da nota fiscal, tudo certinho, tá tudo ali, cada coluna com uma informação útil. Aí, o que acontece? Quando a gente vai lá e verifica se aquela nota fiscal já foi entregue, eu consulto no site da transportadora e aí eu vejo, não, a mercadoria já foi entregue, por exemplo, hoje é dia 8, a mercadoria foi entregue dia 6. O que eu faço? Lá no nome do órgão, que eu tenho identificado ali no nome do órgão, eu vou lá e escrevo, entregue dia 6 do 3. Entendeu? Aí eu já sei que aquela mercadoria foi entregue. Aí eu só recorto ela e mando para uma outra planilha. Para uma outra aba, no caso, né? Então, aí depois eu tenho a relação de todos os que já foram entregues, por causa do nome. Entendeu? Então, se tiver como fazer algum tipo de nomenclatura, não precisa exatamente ele me mostrar que já foi entregue. Eu consigo clicar no botão aqui em todas as mercadorias que já foram entregues. Mas se eu conseguir identificar esse processo como um entregue, seria interessante. Não sei se tem como. Fabrício, isso é uma coisa que eu teria que ver com a minha área técnica, né? Tá. Pode ser que a gente consiga... porque o nosso sistema, Fabrício, a gente consegue fazer personalizações também, né? Sim. É um dos nossos fortes da IBS. Eu vejo que, nesse teu caso, talvez a gente poderia criar... Eu teria que conversar com eles, mas talvez a gente poderia criar, dentro da autorização de fornecimento, criar situações para ela. Aí, nessas situações, a gente cadastraria essas situações, né? E aí você conseguiria mudar elas, né? Então, ela está aguardando o produto, ela está nota emitida, está como despachada, e está como recebido pelo cliente, e por fim, paga. Entende? Porque uma licitação, ela pode ter vários empenhos, né? E a gente teria que controlar isso por empenho daí. Isso. Aí, porque essa é mais ou menos a maneira com que a gente faz. Que a gente separa por empenho e cada empenho tem a sua situação. Só que, obviamente, a gente faz isso com linha de planilha, muito mais fácil, muito mais simples de resolver. Então, é porque realmente essa maneira de organizar para a gente, ela é muito interessante. Ela, na verdade, ela é primordial, porque, como eu falei, a gente sempre trabalhou assim. Aí, para eu ter um custo de um produto que eu vou ter que fazer, não pode me complicar, ele tem que me ajudar. E se eu já tenho que alimentar todo um processo, que é mais ou menos o que a gente faz. Então, eu preciso alimentar ele, mas ele tem que, além de me dar as informações que eu já tenho hoje, não atrapalhar o meu modelo de trabalho, digamos assim, né? O que cada um faz aqui na empresa, por exemplo, eu preciso aprimorar isso e, por exemplo, aí eu precisaria tirar um relatório de todas as mercadorias que já estão, mas aí eu consigo tirar ali, tu me mostrasse. Relatórios, relatórios é o de menos, tá, Fabrício? Porque a gente tem um modo de relatórios que funciona integrado com a RP, né? Mas ele é muito fácil de eu montar relatórios diferentes e personalizados para o cliente. Então, eu posso criar um relatório só para a tua empresa, né? Só para a FR Licitações, que é o que você precisa no teu dia a dia, e diferente do RP, né? Do RP, se eu fizer uma alteração no RP, ele vai ser difundido para todos os nossos clientes, né? Mas os relatórios são bem tranquilos e bem fáceis de montar. Porque o nosso maior problema é encontrar o processo. Eu saber o que está acontecendo com aquele processo. Porque daí o meu cliente, o órgão público, entra em contato comigo e fala, Fabrício, o que está acontecendo? Eu quero saber como é que está o meu processo aí, minha ordem de compra com vocês. Aí eu preciso saber para ele se ainda está em compra, se eu estou com problema no item, se eu já emiti, qual é o número da nota fiscal, qual que é a transportadora, eu preciso ter essas informações. E aí, para saber isso, eu preciso também, eu preciso saber onde é que eu vou buscar isso, entendeu? Essas informações precisam, para mim, estar no sistema.
Mas eu já vi ali que pelo teu sistema tem como pesquisar número da licitação, para o nome do cliente. Sim. Tem como pesquisar também por ordem de compra? Tipo, eu já recebi a nota de compra. Tem como eu pesquisar por ordem de compra? Seria o teu empenho, né? Tu quer O dizer? empenho. Aqui, ó. Deixa eu sair dessa tela aqui. Esses são os filtros que eu tenho aqui. Mas nada impede de a gente incluir mais filtros aqui também, sabe? Aqui tem Não, número do processo licitatório, ó. tem como. É que assim, o mais. É que geralmente. Não sei se vocês trabalham com órgão público, mas órgão público, a gente tem que ter uma certa paciência. Sim. Porque uma pessoa pede, uma pessoa faz o processo licitatório, outra pessoa compra, outra pessoa assina, outra pessoa recebe. Então, às vezes, a pessoa que recebe a mercadoria quer saber, eu estou para receber tal mercadoria. Como é que tá? Eu falo, tá, então qual que é o número do empenho? Eu falo, não sei. Aí eu preciso descobrir uma maneira de encontrar esse processo, entendeu? Aí é pro nome do órgão, aí é pro nome do processo. Aí cada um tem uma nomenclatura. Sem falar o fato também que eu trabalho com o Brasil inteiro e órgãos municipais, estaduais, federais. Cada um trabalha do seu jeito, não existe um padrão. Existe uma lei que todo mundo segue, mas cada um tem o seu padrão, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Tem gente que chama de ordem de compra, tem gente que chama de empenho, tem gente que chama autorização de fornecimento, tem gente que chama de ordem de serviço. Então, cada um tem o seu nome, cada um tem o seu jeito. Eu preciso identificar. Então, por isso que às vezes o número do empenho é interessante, o nome do órgão é interessante, o número do processo é interessante, o número do pregão é interessante, porque algum deles eu vou conseguir encontrar, entendeu? Esses aqui é o que eu tenho hoje, né? Nada impede a gente criar mais, né? Então, quando você deixa um em branco, ele vai... Se eu deixei tudo em branco aqui, botar em filtrar, ele vai trazer tudo, né? Vai trazer tudo. Então, quando eu vou botando alguma coisa aqui, se eu botar aqui a IBS aqui, que é a 2543... Vou botar o lugar errado aqui. IBS informática. Eu consigo fazer, por exemplo, eu trabalho com uma UFSC, vamos dizer aqui, a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu consigo ver todos os meus processos que eu tenho vigentes com a UFSC aí também. Isso, né? Consegue ver Consigo todos os pesquisar por processos. cliente. Então, quando eu crio aqui, quando eu clico aqui, já vai aparecer se eu tenho mais de um empenho aqui para ele, né? E todas as autorizações aqui embaixo vão aparecer, ó. Né? Aqui tem, no caso, tem uma só, né? Uma história legal, Fabrício. A gente trabalha com RPs aí há 30 anos, né? E o primeiro cliente que a gente vendeu o RP para licitação deve fazer uns 7, 8 anos atrás, né? Então, a gente vendeu o RP para ele. Esse cliente em específico era um cliente que ele também só trabalha com licitação, mas só produtos próprios. Ele, inclusive, tem uma fábrica de algumas coisas alimentares, né? A gente foi lá, montou um processo de licitação para ele, que é vamos dizer assim, seria um 40% do que está vendo aqui hoje, e atendeu. Aí a gente começou, legal, é um ramo legal, vamos começar a prospectar esse tipo de cliente também que usa o RP em sua totalidade, porque ele tinha PCP e um monte de coisas, né? E a gente vendeu para um segundo cliente, que também deve fazer uns 5, 6 anos, e ele apareceu com um monte de demanda diferente, assim, né? E a gente até estranhou, né? Mas não é tudo igual, né? Tudo licitação, né? E a gente começou a incrementar o módulo, né? Então, a gente criou bastante coisas a mais. Porque tem o pessoal de produto específico que, às vezes, por exemplo, só participa da região dele. Aí é uma coisa. Aí tem o pessoal que só trabalha com produto de serviço. Serviço é outra coisa, completamente diferente. Tem o pessoal que trabalha só com pregão presencial. É outra coisa, completamente diferente. Então, cada um tem um jeito de trabalhar também, sem falar isso. Mas onde que eu quero chegar, Fabrício, que a gente foi incrementando o nosso módulo, né, e deixando ele mais robusto. Hoje ele já tem bastante coisas, né? Você apresentou algumas aí que talvez, né, que a gente não tem, que eu acho que seria interessante a gente implementar também, que vai deixar o produto mais rico, né? Sim. A maioria dos nossos clientes de licitação, eles não têm um modelo parecido, não tem um modelo que não trabalham com estoque. A maioria trabalha com estoque. Porque, enfim, vou te dar um exemplo de outro cliente que a gente tem, que ele é um cliente de atacado, né? Vende para atacado e também faz licitação. Então, a licitação, vamos dizer que seja 5% do negócio dele. Não é o core do cara, né? Mas a gente tem alguns clientes, acho que a Sebold ali da região, não sei se você conhece. Sebold trabalha com produtos alimentícios. Eles têm empresa focada 100% em licitação.
A gente vendeu também, como é que é o nome da Imperatriz, Lu? Distribuidora Imperatriz, Distribuidora Imperatriz. que é de Santo Amaro. Vendemos há pouco tempo. Eles Isso. também trabalham com Aqui em 100%. Santo Amaro tudo se chama Imperatriz, então tem padaria Imperatriz, autoviação Imperatriz, tudo Imperatriz, então é muito complicado. Esse também trabalha com 100% de licitação. E eles também solicitaram uma mudança no sistema, né? Que até vou te dizer o que é. Atualmente a gente tem um custo dentro do sistema, porque assim, né, a maioria dos clientes até hoje trabalhavam com produtos próprios, estoque próprio, e tem os custos do produto, né? E já a distribuidora Imperatriz, eles funcionam com um modelo mais ou menos parecido com o teu, eles não têm um produto. Então eles precisavam inserir o custo do produto dentro da licitação. Que eu imagino que você também tem que fazer isso. Sim. Quando você lança o item, você tem que botar o custo para você saber qual vai ser sua margem lá no final. Exatamente. Né? Essa alteração ela já está aqui na minha fábrica, né? E vai sair nos próximos dias. Essa opção aqui eu não tenho para demonstrar para você porque não está pronta ainda. Mas eu consigo ver quanto que custou nesse processo licitatório, qual que é o custo do produto. É isso que vai ser a inclusão. Isso aí. Porque, como eu te falei, até então a maioria dos nossos clientes de licitação tinham estoque próprio. Então, isso entrou o produto, gerou o estoque, enfim, né? E quando você não trabalha com o produto, você só vai vender, vai comprar o que já está vendido, né? Então, isso vai mudar o custo de processo por processo, né? Então, vai ter um campo para você digitar essa informação direto na licitação. Então, isso tudo para te mostrar, Fabrício, que o sistema ele é flexível, né? A gente consegue mudar ele para as necessidades da sua empresa, né? Show de bola. Não, ele tem bastante, o padrão, digamos assim, as informações mais padrões, eu já vi que tem às vezes, agora o que provavelmente a gente teria que adaptar algumas coisinhas ou outras, que é o nosso modo de trabalhar, que a gente já está acostumado há muito tempo a trabalhar, que a gente acredita que é mais fácil assim, entendeu? Como eu falei ali, a questão, por exemplo, de mudar a nomenclatura do item que já foi entregue, para a gente saber o que já foi entregue. Então, eu acredito que seriam só assim algumas adaptações, alguns parâmetros que a gente teria que arrumar, mas não é nada, em princípio, nada complexo. O padrão dele já atenderia bem a gente. Sim, como você falou, a lei ela é igual para todo mundo, né? O que muda é a mania de cada um, né? Exatamente. E antes você até falou um detalhe, Fabrício, de procurar a tela, procurar o item, o relatório. Além de o sistema, né, ser bem didático, a gente trabalha com treinamento também na implantação. Então, quando a gente faz a implantação do sistema, nós temos técnicos aí que têm a idade da IBS, né, Fábio? Praticamente já estão há bastante tempo, têm bastante experiência. Então, o treinamento, o período de implantação, ele é muito bem aproveitado para isso. Ele vai deixar o pessoal preparado para usar o sistema, preparado para adaptar. Eles anotam as demandas. A implantação é feita com um cronograma. Então, nesse cronograma, tem várias etapas a serem seguidas que vocês conseguem se planejar para a implantação. Então, não é uma mudança de cultura, um impacto que tu impõe na empresa. Ela vai acontecendo aos poucos, de uma forma suave, que vocês vão migrando pro sistema e fica uma experiência bem legal já desde o início. Então, essa parte de treinamento e de estudo fica bem tranquilo com o pessoal também. Tranquilo. Beleza. E, Fabrício, por curiosidade, você já tinha visto algum outro sistema em algum momento ou procurado alguma solução? Ou é a primeira vez, assim? Olha, na verdade, eu não sei como, mas essa semana me entrou em contato comigo uma outra empresa. E também tem um sistema desse parecido com o de vocês, só que o deles é instalado, não é na nuvem, né? Ah, entendi. Beleza. Temos alguns aí no mercado e Pois é, eu achei até realmente... curioso, eu achei que tinha algum processo que eu participei que vocês dois olharam, porque foi bem na mesma semana, um dia um, no outro dia outro. Sim, interessante. Mas a gente tem uma ferramenta de prospecção, que é da IBS também, e por ali a gente consegue encontrar pelas atividades econômicas, pela região, e como a gente já tem alguns clientes aí na tua região, a Pamela, você foi um dos escolhidos ali da Pamela para começar contato. Beleza, então, Fabrício, a partir de agora a gente vai entrar aí para a parte, então, de proposta comercial, tá? E aí, para isso, eu preciso saber usuários, a quantidade de usuários,
Uhum. tá? Que vão utilizar especificamente aí o módulo de licitação, que são envolvidos nessas partes aí que a gente apresentou, porque o ERP ele é vendido pelo número de usuários, né? Então, essa vai ser a principal informação que eu vou precisar para conseguir montar uma proposta para vocês, Uhum. tá? Eu vi que você já tinha falado com a Pamela e antes você até repetiu, seriam 7 pessoas envolvidas São 7 pessoas hoje na empresa, na só empresa. que o programa de vocês, ele é após vencido o processo, então teriam Isso, que ser 5, 5 porque 2 pessoas. pessoas são do comercial pré-venda, né? Então eles Ah, não entendi. fazem alimentação de sistema nesse sentido. Então Uhum. não tem necessidade deles ter Entendi. Então seriam 5 usuários. Daí, isso. após aqui a reunião, eu e o Fábio, a gente vai elaborar ali a proposta, eu te encaminho, Uhum. e a partir disso, da proposta, se você quiser incluir mais pessoas para o processo decisório, apresentar de novo, fazer uma próxima reunião, ou algo nesse sentido, tudo faz parte do processo, tá? Todas as Tá. dúvidas, se você vai repassar para o teu pessoal depois, e alguém surgiu com uma dúvida que você não pontuou aqui, precisa mostrar alguma tela ou um exemplo para alguém, é só solicitar que a gente já está preparado para isso aí, porque faz parte do negócio. Uhum. Não, tranquilo. Voltamos a Fabrício. conversar. Então tá. Talvez ainda hoje, no máximo segunda-feira, já te encaminho a proposta. Tá certo então, tô no Tá aguardo. Obrigado, bom? Fabrício. Eu Obrigado que pelo teu agradeço. tempo Valeu, aí. obrigadão. Obrigada pela Abração, bom atenção e final pela de semana. oportunidade. Fechou, valeu pra vocês também. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.